E sim, esse vídeo tá parecendo meio coach. Ela compartilha isso porque quando ela tava pra entrar na universidade, uma pessoa chegou pra ela, uma pessoa importante, e falou assim: querida, então, esse lugar não é pra você. Você não tem o perfil dessa universidade, porque essa universidade aqui é uma universidade de ponta e você não tem perfil. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês as minhas impressões sobre o livro e o documentário da Michelle Obama, intitulado Minha História no Brasil, mas o título original é Becoming. E além de contar as minhas impressões, eu vou listar 6 coisas que eu aprendi com essa mulher. Sim, virei cadelinha da Michelle Obama. Desde já, se você curte esse tipo de vídeo com impressões de livros, séries, documentários, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, porque agora que a gente chegou aos 500 mil inscritos, né, minha filha, a meta é 1 milhão, né, vocês sabem, dobrou a meta. Se você já leu o livro ou assistiu o documentário, deixa aqui nos comentários também as suas impressões pra gente ter essa troca, essa conversa pode continuar nos comentários. Me segue lá nas outras redes sociais também, porque eu tô quase sempre por lá. Twitter, Instagram, Facebook eu não tô tanto, mas me segue lá também, vai aparecer tudo aqui pra vocês. Então bora pro vídeo. Eu acho que quase todo mundo aqui, né, que tá assistindo esse canal, já ouviu falar da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos e primeira-dama negra dos Estados Unidos. É isso. Eu confesso pra vocês que eu tenho um pé atrás com estadunidenses. Sim, principalmente depois da minha experiência, né, de intercâmbio, eu tenho um pé atrás com o discurso deles, que tende a ser muito meritocrático, aquela coisa meio de só não consegue quem não trabalha e essas coisas. Um pensamento um pouco imperialista também. Inclusive, nesse vídeo, não entraremos nos fatores mais profundos, né, do governo Obama. Esse vídeo não é sobre isso. Não vamos falar que Obama bombardeou outros países. Não vamos falar isso. Mas a realidade é que os estadunidenses tendem a pensar só no próprio umbigo, sempre. Os Estados Unidos é o que importa em primeiro lugar. E eu confesso pra vocês que foi esse pé atrás que me fez adiar um pouco a leitura da autobiografia da Michelle Obama. Ou eu ia me decepcionar totalmente com a figura dela, ou eu ia me apaixonar. Eu acho que vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Mas aí um dia na terapia, minha terapeuta foi e falou assim: então, você já leu a autobiografia da Michelle Obama? Eu falei: não li. Aí ela: então lê. Eu acho ela muito parecida com você, em personalidade, em forma de ver a vida e etc. Aí aquilo acendeu em mim a curiosidade. E aí eu fui, né, procurar o livro para ler. A Michelle Obama lançou o seu livro em novembro de 2018 e eu já adianto que é um livro grande, ele tem 448 páginas, mas também ele é um livro bem fluido, sabe? Parece que você senta com alguém que tá contando a história de vida dela, assim, aí ela vai te contando, sabe aquela sentada, sabe quando você senta assim, sei lá, numa mesa, quando você dá um jantar na sua casa ou alguma coisa assim, e aí aquele seu amigo vai contando: quando eu nasci aconteceu isso, isso e isso, quando eu tava crescendo aconteceu isso, isso e aquilo. E aí, pelo menos pela minha impressão, passa muito mais rápido, é muito tranquila a leitura. E eu acho que esse foi um dos fatores que fez com que essa autobiografia ficasse tão famosa. Pra quem não sabe, essa autobiografia é uma das autobiografias mais vendidas no mundo. Eu não consegui encontrar informação se já é a autobiografia mais vendida do mundo, mas estava chegando lá. Foram mais de 10 milhões de exemplares vendidos, gente. 10 milhões, é isso mesmo. Já o documentário ele foi lançado há umas 2, 3 semanas atrás pela Netflix. E, basicamente, ele mostra os bastidores da turnê de lançamento do livro. E também conta um pouco da história da Michelle e de seus familiares. E foca bastante também nas interações dela com as pessoas que foram, né, para essas apresentações que aconteceram pro lançamento do livro. Eu acho que uma pergunta que deve pairar vale a pena ver o documentário sem ter lido o livro? Sim, vale a pena, gente, vale a pena. Minha mãe assistiu o documentário e disse que amou. Ele traz alguns pontos muito importantes sobre o que eu vou conversar aqui com vocês, sobre alguns ensinamentos que eu tive através da leitura, né, do livro. No documentário você encontra alguns desses pontos, fora que é muito emocionante, lições super importantes e é de uma sensibilidade, assim, sério, é muito bonito mesmo. Parece até um pouco, assim, propaganda política.
Parece. É uma autopropaganda. Você percebe, tanto no livro quanto no documentário, que existe um cuidado na construção da imagem de quem é Michelle Obama. E falando do livro, o que me chamou a atenção é a naturalidade dele. É tudo muito natural. Eu tô aqui contando tudo pra vocês, sabe? Abrindo meu coração, contando sobre a minha infância, sobre a minha família, sobre a minha adolescência, sobre fumar maconha, sobre reprovação, sobre aprovações. Tipo assim, estou aqui abrindo meu coração, amigas. Mesmo que a gente saiba que existe um cuidado no que é mostrado e o que não é mostrado, né, gente? Porque também a gente não pode ser ingênua nesse nível, né? Em acreditar que realmente não teve cuidado no que seria colocado ali. Ela também fala bastante sobre a família dela, sobre como ela conheceu o Obama. Essa parte é fofa. Quem ama romance vai gostar dessa parte, porque é uma fofinha, ela contando como eles se conheceram, como ela foi se apaixonando por ele e tal, que ele não tinha muito perfil dela, essa parte é legal. E ela também relata como foi viver na Casa Branca, né, passar 8 anos dentro da Casa Branca, ver as suas filhas crescerem lá dentro, e como foi ser julgada pela imprensa. Então, assim, essa parte acende muita curiosidade, né? Eu acho que muita gente tem essa curiosidade de saber um pouco dos bastidores. E essa é uma outra coisa que com certeza favoreceu o sucesso da autobiografia. No início, para algumas pessoas, o livro pode parecer detalhista demais, mas não desiste, sério, não desiste. Essa parte é extremamente importante para a construção da base do livro, de uma das principais mensagens que a Michelle quer passar com ele. A ideia de que a gente vai se construindo. E que enquanto a gente tá vivo, a vida não tem um ponto final, sabe? Não é eu sou determinada coisa. Eu estou determinada coisa e essa coisa faz parte da minha construção, vai me moldando, eu estou sempre me moldando. Ela até fala no início do livro assim, às vezes vocês perguntam para as crianças o que elas querem ser. E essa é uma pergunta tola, porque não existe esse ponto final. Sou médica e ponto final, ou sou mãe e ponto final. Não, a gente tá sempre numa eterna construção e desempenhando diversos papéis. Mas na minha visão existe um link que norteia todo esse livro, porque por mais que nós estejamos sempre nesse novo lugar, sempre nessa nova construção, existe uma base que... Como eu posso falar? Qual a palavra que eu posso usar aqui? Existe uma base que norteia os caminhos que a gente vai tomando na vida, sabe? E essa base, no caso da Michelle Obama, ela coloca como uma base familiar, na construção dela na infância e na adolescência. E aqui eu posso dizer que essa foi a primeira lição que eu tomei pra mim através da autobiografia da Michelle Obama. Quando ela tá lá por volta dos 30 anos, ela percebe que ela não está satisfeita com o que ela faz. Pra quem não sabe, ela é uma advogada e ela sempre foi uma pessoa muito focada. Focada na sua vida acadêmica, focada na sua carreira, e por muito tempo o único objetivo dela foi se tornar uma advogada bem-sucedida, bem remunerada, mesmo que isso significasse fazer o que ela não gostava. E aí, lá por volta dos 30 anos, ela percebe que não, ela quer tomar outro rumo, mesmo que isso signifique ganhar menos. E pensando nessa coisa dela ser muito focada, ser muito rígida e etc., eu acho que nisso muitas pessoas negras e pessoas, né, que não são herdeiras conseguem se identificar. Porque por muitas vezes não nos são dadas, assim, muitas escolhas e muitas oportunidades daquela coisa do tipo, siga o seu sonho, sabe? E sabe, vocês entenderam o que eu tô falando. Aquela coisa de investir em coisas ou em profissões que a gente não sabe se vão dar certo ou não. Normalmente, a gente é mais estimulado a seguir as coisas mais seguras, porque as nossas famílias não vão ter como nos dar o suporte financeiro caso a gente fracasse, sabe? Fracasse, vou botar bem entre aspas. Ou se as nossas tentativas arriscadas não derem certo, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E por isso, acaba que não existe muito tempo para reflexão ou para escolha de uma profissão que você se identifica muitas vezes. Você vê uma pessoa pobre falando que quer ser artista e aí a família fala, não, 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 você não vai ser artista, você vai ser tal coisa, tal profissão, porque essa profissão é mais segura. Ok, então, recapitulando, primeira lição, estar aberta às mudanças da vida. Michelle também é capricorniana. Pra gente é difícil demais pensar em reformular todos os nossos planejamentos, principalmente planejamentos que envolvem dinheiro. Eu sei, Michelle, eu te entendi quando você falou.
Mas a gente precisa, sim, estar aberto, claro, com planejamento. Eu sou fã do planejamento financeiro, mas tentar coisas novas é importante, principalmente se essas coisas conversam mais com os seus valores e com as coisas que você gosta. Seguindo o livro, teve uma parte que eu lembrei demais do meu podcast. Pra quem não conhece, vou deixar o link nos comentários, no comentário fixado, o Afetos, né? Tem um episódio que a gente intitulou como O que não nos contam sobre ascensão social. E nele a gente vai pontuando algumas coisas assim que a gente só sabe quando a gente vai acessando outros espaços, né? Espaços mais elitizados, vamos falar assim. No livro e no episódio nós trazemos um fato. Não importa aonde a gente chegue, nós continuamos sendo pessoas negras. Mesmo a Michelle Obama chegando lá, né, sendo a primeira dama dos Estados Unidos, a nação mais importante do mundo, ela continuava sendo uma mulher negra. E isso ditava as interações dela, ditava a forma como ela era tratada pela imprensa, ditava o peso que ela levou durante os 8 anos que ela esteve nesse lugar, né, de primeira dama, porque ela fala isso. E eu lembrei de um outro vídeo que tem aqui no canal sobre o peso de ser 2 vezes melhor. E aí ela fala que por carregar esse título de primeira dama negra dos Estados Unidos, os 8 anos que ela passou na Casa Branca foram infernais. Porque eles levavam a ideia de que eles não podiam falhar em nada. Eles tinham que ser exemplares. E além disso, isso traz questões que pessoas brancas que estiveram naquele lugar nunca pararam para refletir. A Michelle traz uma reflexão sobre as interações na Casa Branca, né? As filhas dela eram crianças, uma pré-adolescente e uma criança, e a Casa Branca virou a casa delas. E naquele espaço, as pessoas que trabalhavam ali, majoritariamente, eram pessoas negras que trabalhavam de uniforme. E aí ela questiona, do tipo, é essa a impressão que eu quero passar para as minhas filhas? Ela inclusive menciona, do tipo, algumas pessoas que trabalhavam ali eram os meus tios, sabe? Eram como os meus tios. Então ela teve que reformular a forma como a família dela se portaria naquele espaço, sabe? Com aquelas pessoas que, muito provavelmente, durante as outras administrações, nem eram vistos como pessoas que tinham sentimentos, pessoas que precisavam ser bem tratadas, precisavam ser olhadas. Ela também fala sobre ser uma das únicas pessoas negras na turma na universidade, sobre ser a única pessoa negra no escritório onde ela trabalhava e de como isso também foi um fardo para ela, um fardo pesado. Quando também como a campanha, né, se desenvolveu, isso a gente consegue ver um pouco no documentário, que usaram todos os estereótipos basicamente ligados às mulheres negras para atacar a Michelle Obama. Enfim, é isso. Não importa onde você esteja, não importa qual a sua formação, se você entrou na melhor universidade, nas melhores universidades, se você é a primeira dama, não importa, você continua sendo uma mulher negra. Ou um homem negro, porque o Obama também foi bem atacado. Então temos aqui o segundo fato que eu já sabia, mas a história da Michelle Obama reforçou a ascensão social de pessoas negras. Muitas vezes é muito solitária e traz questões que você antes nunca imaginou. Nunca. Com esse gancho, eu quero puxar a minha terceira lição que eu anotei aqui, que é, na trajetória da Michelle Obama, ela sempre buscou fazer a diferença no ambiente que ela estava. Vou dar um exemplo. Quando ela estava no emprego mais formal, no escritório de advocacia, ela foi e começou a lutar por processos seletivos mais inclusivos, né? Que incluíssem minorias. Ela não era uma ativista, não era uma militante, nem nada disso. Mas ela é uma pessoa atenta e preocupada e com entendimento de que uma ação dela poderia fazer a diferença. Não, ela não ia mudar toda a estrutura, ela não ia mudar todos os escritórios, ela não ia fazer com que todos os estudantes pertencentes a minorias fossem contratados, mas ela iniciou esse programa e sugeriu isso. E nesse caminho eu falo que tem muito sentido o título do livro, né? O título original, porque é isso, vai mostrando a construção
evolução dela. Não é só a Michelle Obama que a gente conheceu na Casa Branca fazendo projetos, não. Ela sempre foi uma pessoa disponível a tentar fazer alguma coisa, alguma diferença no ambiente que ela estava. E na Casa Branca não foi diferente, porque ela poderia ter assumido só o papel de sou primeira-dama, ótima, linda, maravilhosa, pronto, acabou. Não, mas ela decidiu trabalhar e se envolver em projetos relevantes. Então é isso, assim, pra mim. A gente precisa, pelo menos, tentar fazer a diferença nos espaços que nós estamos. A quarta lição que eu tirei, né, a gente encontra logo no início do livro. A gente precisa seguir, mesmo que as pessoas não acreditem nos nossos sonhos ou nos nossos projetos. Mesmo que pessoas falem que não é pra você, nem tenta. Sim, você precisa seguir. E sim, esse vídeo tá parecendo meio coach. Eu sei, mas é a realidade. Ela compartilha isso porque quando ela tava pra entrar na universidade, uma pessoa chegou pra ela, uma pessoa importante, e falou assim: querida, então, esse lugar não é pra você. Você não tem o perfil dessa universidade, porque essa universidade aqui é uma universidade de ponta e você não tem perfil. E nisso ela traz essa reflexão de que todos os líderes que ela já conheceu no mundo, das diversas pessoas que ela conheceu, né, pelo cargo de primeira-dama, ela comenta que com todas essas pessoas importantes que ela conseguiu ter uma conversa e essas pessoas contaram a história, né, delas, em algum momento alguém tirou o crédito delas ou falou que não ia dar certo, falou que o sonho delas, ou que o empreendimento, que o projeto não daria certo, que isso era uma bobagem, que não deveria ser investido. Eu vou ler o trecho aqui, esqueci de pegar o livro, vou pegar para ler esse trecho. Ao longo da vida, tive a sorte de conhecer vários tipos de pessoas extraordinárias e talentosas. Alguns, mas não o suficiente, são mulheres. Alguns, mas não o suficiente, são negros. Aprendi o seguinte: todos tiveram quem duvidasse deles. Alguns continuam com uma coleção estrondosa e gigantesca de críticos e céticos que dizem: eu bem que avisei, a cada erro ou passo em falso. O barulho não some, porém os mais bem-sucedidos que conheço descobriram uma forma de conviver com ele, de se apoiar nas pessoas que acreditam nelas e de seguir em frente com seus objetivos. Nossa! Em uma outra parte ela menciona que na sala de aula, né, na universidade onde ela estudou, os homens eram sempre os primeiros a levantarem as mãos para responder, assim, sem titubear, enquanto as meninas ficavam mais receosas. Eu vou ler esse trecho também aqui. Ao escutá-los, me dei conta de que não eram mais inteligentes do que nós, eram apenas mais incentivados a falar, navegando na maré ancestral de superioridade e estimulados pelo fato de que a história nunca lhes dissera o contrário. Pesado também essa parte, né? Lembrei da frase que a minha colega Monique Evelyn usa, falando que nunca foi tímida, foi silenciada. Sim, a gente precisa diferenciar silenciamento e timidez. Eu prometo que é a última frase motivacional, mas é uma frase que merece destaque também. Onde ela fala assim, ó: muito antes de se tornar um resultado verdadeiro, o fracasso começa com um sentimento. Sério, pesado isso daí. E aí eu te digo o quê? Que é Michelle Obama jogando na nossa cara que quem tem que acreditar na gente é a gente, né? Somos nós mesmos. E que, na real, gente, toda pessoa de sucesso já foi descredibilizada ou fracassou em alguma parte da vida, em alguma coisa. Não acreditem nessas histórias, sabe, super fantasiosas, super enfeitadas, onde tudo sempre dá certo, onde eu sou o máximo e tá tudo perfeito. A real é que a parada é seguir, se reinventar, reiniciar, tentar de novo e seguir a vida. A quinta coisa que eu percebi e que reforçou uma crença que eu já tinha é a seguinte coisa, ó: dá pra você contar uma história de superação sem cair naquela coisa de quem quer consegue. Bora lá! Se você não tá conseguindo, é porque você não se esforçou o suficiente. Quem não consegue é porque não quis, porque não se esforçou, porque não acordou tal horário e etc. Eu já até conversei com a minha psicóloga sobre isso, né? Sobre encontrar um ponto de equilíbrio entre entender que sim,
parte das conquistas que a gente tem. Elas vêm pelo nosso esforço, sim, porque você se organiza, porque você decidiu botar a cara no YouTube, como eu fiz há um tempo atrás, ou porque você se dedicou para passar na universidade. Encontrar o meio termo entre essa fala, que é super válida, a gente não pode jogar no lixo o nosso esforço individual, porque ele é importante. Sim, pessoas com as mesmas oportunidades, às vezes seguem caminhos totalmente diferentes, e que levam a resultados totalmente diferentes, mas a gente sabe que nem tudo é só esforço, e a Michelle Obama, gente, ela sabe disso. Aleluia, glória a Deus. E ela consegue contar a história dela balanceando muito bem essa coisa do sim, me esforcei para me superar, mas entendo que não se resume só a esforço. Ela era dedicada, inteligente, focada, mas ela deixa claro que sabe que muitas pessoas com as mesmas características dela são deixadas para trás. Deixa claro também que para muitas pessoas não importa o quanto elas se esforcem, o quanto elas tentem, as estruturas sociais fazem com que essas pessoas não consigam alcançar os seus objetivos. Nesse sentido, ela também destaca muitas vezes assim, a importância da base familiar na vida dela, dos valores que ela recebeu em casa, dos incentivos que ela recebeu em casa. Ela deixa bem claro isso, que os pais dela sempre investiram nos sonhos dela, acreditaram nos sonhos dela. Ela até fala que ela sempre foi estimulada a ter uma visão mais positiva da vida e principalmente acreditar em si mesma. Essa é uma base muito importante. A nossa infância, a nossa adolescência ditam muito o que a gente se torna quando a gente tá na fase adulta, né? O que a gente vai se tornando durante a vida. E a gente precisa lembrar que tem gente que não tem isso em casa, não tem esse incentivo, não tem esse estímulo. Só daí a gente já tá partindo de lugares diferentes. De novo, não dá pra resumir tudo em quem quer consegue. Não dá, não dá. E nesse sentido o livro me surpreendeu muito, porque como eu falei lá no início pra vocês, eu tava com muito medo da decepção de chegar e ver um discurso muito meritocrático e tal. E eu ia ficar, ok, Michelle, não ia me identificar. Achei interessante ela pontuar, inclusive, que ela reprovou da primeira vez que ela fez a prova para a Ordem dos Advogados. Não sei se é igual aqui no Brasil, mas lá também tem uma prova e da primeira vez que ela fez, ela reprovou e ela contou isso no livro. Ela fala que foi a primeira reprovação dela na vida, assim, em relação à prova, mas aconteceu. A vida não é linear. A vida não é linear. Minha astróloga que me falou isso. E a sexta lição, mas não menos importante, é que Michelle Obama concorda comigo. Se não concorda, eu acho que concorda. Gente, representatividade por si só não muda nenhuma estrutura. Sério. Eu achei bem corajoso por parte da Michelle Obama deixar isso bem claro. Inclusive, ela faz questão de listar no documentário e no livro as pessoas negras que foram assassinadas enquanto eles estavam na Casa Branca durante os anos do governo Obama. Para quem não sabe, quando o Obama foi eleito, parte da sociedade estadunidense começou a proclamar um discurso de que estamos numa era pós-racial, onde o racismo já não é tão forte, porque afinal temos um presidente negro que ganhou uma eleição e tal. Só que isso não é verdade e a Michelle Obama fala isso de forma muito clara. Não é verdade, não é isso que aconteceu. Não mudou tudo, o racismo não acabou porque o presidente agora é negro. Até porque o presidente poderia ser negro e ser totalmente omisso às questões raciais, questões sociais. Aqui mesmo no Brasil, vocês devem imaginar de que eu tô falando, a gente tem um político que não faria a menor diferença. É um homem negro, ok? Mas que não importaria, assim. Seria muito prejudicial se ele fosse presidente do país, mesmo sendo um homem negro. Como eu falei lá no vídeo Pretos no Topo, que eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês, a gente fica feliz a ver uma pessoa negra em um novo espaço? Fica feliz, obviamente. Se seu parente passa na universidade, seu filho, sua filha, se consegue um bom emprego, a gente fica feliz. Se a gente vê um artista, uma novela sendo protagonizada, um filme sendo protagonizado, a gente acha muito legal, assiste, contribui, mas a gente precisa pensar em reformas
mais estruturais. Esse não pode ser o fim, sabe? E aqui eu trago uma observação que sim, pelos relatos que a gente tem, né, e sobre as leis que foram aprovadas na época do governo Obama, sim, ele se preocupava com as minorias do seu país, né, dentro dos Estados Unidos. Ele tentou trazer melhorias para os imigrantes latinos e etc, para filhos de latinos que nasceram nos Estados Unidos, pessoas negras e tal. Então, eu não tô falando que não fez diferença nesse sentido, mas que a representatividade de ter um presidente negro não necessariamente acabou com o racismo, assim como ter uma protagonista negra ou uma pessoa negra em qualquer cargo não acaba com o racismo, e a gente não pode ter essa pretensão, porque como eu falei de novo no vídeo Pretos no Topo, para existir um topo, existe uma base, e essa base normalmente é formada por pessoas de grupos minoritários. Enfim, já falei demais e teria muitas outras coisas pra falar. Eu amei a parte onde ela fala da construção da imagem, sobre gostar de usar brilho, sobre ter se libertado da Casa Branca. Inclusive, ela relata que ela não quer se candidatar porque ela odiou os 8 anos que ela passou, né, tendo que performar, tendo que pensar em tudo que fazia e etc. Então, ela não quer se candidatar. Eu gosto também da parte que ela fala onde ela abraçou, sim, algumas características que eram usadas contra ela, abraçou a força que ela tem, abraçou inclusive a raiva. Tem um episódio do Afetos totalmente dedicado que o nome é Raiva, recomendo também, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam do documentário e do livro. Deixa aqui nos comentários pra mim, porque vai ser super importante essa troca. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal. E até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau. Ah, essa parte eu esqueci de falar. Esqueci de falar durante o vídeo. Não sei se vocês sabem, eu acho que é em Americaná, o livro da Chimamanda, onde ela fala que uma das coisas muito significativas também, né, da Michelle Obama é ela ser uma mulher negra de pele escura. E as mulheres negras dos Estados Unidos com a pele mais escura se sentiram muito representadas com essa figura naquele lugar, naquele espaço de poder e tal, de estilo, etc.